Pronto, pessoal, então, vamos. Vamos lá. Então, o que vocês acharam da aula de ontem? Entenderam tudo? Larissa. Entender tudo é uma palavra muito forte. Exatamente. Então, eu queria recapitular um pouco. Tá dando para ver esse desenho aqui? Certo? Bom, então, eu queria juntar um pouco as ideias que nós falamos ontem, tá? Beleza? Então, primeiro, duas coisas que eu acho que a gente tem que começar a pensar, né? Entender. Eu gostei muito da fala da Larissa ontem, né? Sobre a questão da dúvida. Porque eu acho que vocês têm que pensar assim, dúvida não é uma coisa ruim, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa que tem... Isso é uma coisa... até para vocês pensarem como futuros professores e professoras, tá? Às vezes a pessoa que tem dúvida, vamos dizer assim, está entendendo mais do que a pessoa que disse que entendeu tudo, entendeu? Porque, às vezes, quando a gente acha que entendeu tudo, é porque tem alguma coisa que a gente nem está se ligando naquilo, entendeu? Então, na verdade, nunca a gente entende tudo, assim. Tipo, eu que dou aula disso há 30 anos, até hoje eu não entendi tudo. Porque nunca a gente entende, sempre tem alguma coisa além, entendeu? Então, a dúvida é uma coisa que não é boa, não é uma coisa ruim. Agora, ela não pode causar angústia, né? É só isso, beleza? Mas vamos lá, o que eu estava falando? Vamos retomar o que a gente fez ontem, porque assim, são duas coisas que eu acho que a gente traz a gente juntar. Uma é o que significa derivada e por que derivada é importante, beleza? Então, esse significado que eu quero dizer assim da derivada, o que derivada quer dizer? É a inclinação local da curva, beleza? Tá? Que é uma coisa que, vamos dizer, por isso que derivada é tão importante. Porque, como eu já falei várias vezes, quando a gente tem retas, uma reta tem a mesma inclinação em cada ponto, e em todos os pontos. E uma curva é como se ela tivesse uma inclinação diferente em cada ponto, e isso que faz ela ser curva. Beleza? Ela é mais inclinada, por exemplo, no caso dessa parábola, a gente está trabalhando com a parábola porque é fácil, tá? Fazer as contas, mas a gente depois vai trabalhar com outras funções, tá? No caso dessa parábola, ela é mais inclinada aqui do que aqui, por exemplo. Beleza? Certo? Então, por isso que derivada é importante, tá? Para expressar essa inclinação local, digamos assim, que muda em cada ponto, tá? Em cada ponto tem uma inclinação diferente, certo? Então, a derivada é como a gente consegue, ela vem do seguinte, como a gente consegue expressar essa inclinação local por meio de um número que represente essa inclinação local. Beleza? Tranquilo? Essa ideia tá de boa, assim? Tá? Bom, e aí, o que eu falei que a gente tem que juntar? Esse significado com como a gente calcula isso, certo? E para entender como a gente calcula isso, eu acho que aí o que ajuda é entender que isso também tem a ver com a taxa de variação média. Tá legal, pessoal? Certo? Que foi aquele exercício que a gente fez da montanha, falando do significado de taxa de variação. Tranquilo? Tá? Que a gente falou bastante ontem, né? Que é porque não é só a variação absoluta, é a taxa de variação. Então, é o quanto uma grandeza varia em relação a outra. Porque o quanto a grandeza varia só não quer dizer nada. Porque ela pode, isso que faz a inclinação, né? Ela pode variar a mesma coisa no intervalo pequenininho, no intervalo grandão, a taxa vai ser diferente. Beleza? Tá de boa isso, pessoal, essas ideias? Só recapitulando o que a gente falou ontem. Certo? Beleza? Então, peraí.
aqui eu estou fixando esse ponto aqui, o 1, tá? Que é o ponto mais fácil. Então, só recapitulando que eu falei, como é que a gente pode calcular essa inclinação local de olho, tá? Beleza? Certo? Eu esqueci que tem de olho. Tá. Como é que a gente pode calcular essa inclinação local de olho? Aqui é mais legal que eu posso escrever aqui. Certo? Aquilo que a gente fez ontem, tá? Só repetindo, certo? Então, esse ponto aqui que eu fixei é o ponto 1, tá legal? E quando a gente dá esse zoom, importante destacar também que a gente continua vendo a parábola. Ela parece com uma reta, mas isso é uma ilusão de ótica, tá? Porque a gente está olhando de muito perto, certo? Beleza? Então, como é que a gente pode ver essa inclinação? Quando essa parábola se confunde com uma reta na vizinhança desse ponto, quando a gente anda uma unidade na horizontal, a gente anda 2 unidades na vertical. Tá claro isso aqui? Todo mundo está enxergando isso? Beleza? Então a inclinação é 2. Certo? Tranquilo? Tá? E aí, a Ana Beatriz fez uma pergunta que também é muito importante ontem, que é por que isso é impreciso, né? Assim, porque isso eu estou fazendo de olho. Eu estou fazendo assim, eu estou mais ou menos vendo aqui por onde essa curva passa. Tá legal? Mas, dependendo da curva, isso pode ter um erro de observação, tá certo? E nesse exemplo só deu certinho, né, no final da aula de ontem. Isso só bateu com a conta que a gente fez, porque eu peguei um exemplo muito simples. Mas se eu pegasse um exemplo que fosse cosseno, a gente não ia conseguir ver certinho qual é o valor daquele ponto. Poderia ser um ponto número irracional. Aí como é que a gente ia ver? Ficou claro isso também? Beleza? Então a gente precisa de um método mais preciso para determinar essa inclinação. E aí que vai entrar a taxa de variação, beleza? Certo? Então só para completar, agora que eu tenho essa inclinação de olho, eu posso calcular a equação da reta. Tá legal? Certo? Porque eu tenho a inclinação e eu tenho um ponto onde a reta passa, que é o ponto 1, que é o ponto que eu fixei aqui, certo? Então eu vou pegar esse XY, é um ponto genérico pertencente à reta, né? Qual é a propriedade básica de uma reta? Que justamente a sua taxa de variação é constante. Então se eu pegar ΔY sobre ΔX, vai dar sempre esse valor de A aqui, tá certo? Beleza? Então eu vou calcular ΔY sobre ΔX igual à sua inclinação, tá de boa? Esse é um procedimento padrão para achar a equação de uma reta, conhecendo-se a inclinação num ponto, que a gente fez aqui, já exercício sobre isso, e certamente vocês fizeram em vetores também, né? Exercício sobre isso, não foi? Beleza? Então, fazendo essa conta, eu vou ter y menos 1 multiplicando aqui, eu vou ficar com 2x menos 2, então isso vai me dar y igual a 2x menos 1, tá certo? Passando 1 para o outro lado, beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Aí eu vou desenhar essa reta aqui. Pronto. Vou botar uma cor aqui mais legal. Vermelho. Pronto. E aí a gente pode perceber, ó, que agora dá para ver direitinho a curva e a reta. A curva está em azul, a reta está em vermelho. Se a gente aproximar mais... Calma aí. Ó,
aqui eu estou dando zoom in, tá? Estou chegando mais perto. Quanto mais perto eu chego, mais a curva se confunde com a reta, tá beleza? Certo? Tá? Então, isso que quer dizer que a inclinação dessa reta corresponde à inclinação local da curva. A inclinação da curva naquele ponto 1. Para cada ponto diferente que eu pegar, vai dar uma coisa diferente, tá de boa? E quando eu fizer zoom out, aí eu vou ver a reta, a curva e a reta se descolando, beleza, pessoal? Tranquilo? Então isso também é a reta tangente, tá certo? Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Fala. Deixa eu entender esse conceito de reta tangente. Quando você fala de reta tangente, você está falando da reta imaginária da palavra ou da reta mesmo que acabamos de achar? No caso, o 2x menos 1. É da reta mesmo que eu acabei de achar. Boa pergunta. Quero aproveitar a pergunta do Caio para falar uma coisa que eu já ia falar, que é o seguinte, porque agora a gente vai desenhar uma outra reta que é uma reta secante, tá? Certo? Que eu marquei um outro ponto aqui já, ó, estão vendo? Beleza? Eu vou fazer aquilo que eu fiz ontem, de fazer esses dois pontos se aproximarem, tá? Então, eu vou desenhar uma outra reta passando por esse ponto, aí já vou retornar a pergunta do Caio. Não era isso que eu queria. Calma aí. Cliquei no botão errado. Agora sim. Pronto, olha só. Então agora esse preto aqui é a reta secante e esse vermelho é a reta tangente, beleza? Tranquilo? Mas eu quero chamar a atenção para duas coisas aqui. Primeiro a pergunta do Caio, que essa reta vermelha é a reta mesmo, não é a reta imaginária, né? Porque o que ele está falando que é a reta imaginária é assim, eu entendi isso, é que a curva fica parecida com uma reta, beleza? Tá, então, o que eu estou fazendo? A curva fica parecida com uma reta, e aí, mas só que essa reta com a qual a curva fica parecida existe mesmo, que é essa reta vermelha. Fez sentido isso? Beleza? Então essa reta vermelha concretiza aquela reta com a qual a curva fica parecida. Por isso que quando eu dou zoom in, né, de perto, as duas se confundem. Quando eu dou zoom out, elas se descolam. Beleza? Tranquilo? Certo? Tá? Então, essa reta que é uma reta que existe mesmo, é a reta cuja inclinação é a inclinação local da curva. É a inclinação da curva no ponto. Fez sentido isso, Caio? Tá claro isso para todo mundo? Então, olha só, mas eu quero aproveitar isso para fazer um outro alerta. Que quando eu dou zoom out, eu percebo que essa reta, essa reta vermelha, ela é tangente à curva. Tranquilo? Certo? Mas o uso dessa palavra, e a outra é secante, tranquilo? Mas o uso dessa palavra tangente e secante, nesse contexto do cálculo, vocês têm que ter cuidado, tranquilo? Certo? É melhor pensar nessa reta vermelha não só como uma reta tangente, porque a propriedade que é importante dela não é ser tangente. A propriedade importante dela é que ela é a reta com a qual a curva se parece. Fez sentido isso? Beleza? Por quê? Porque a palavra tangente pode confundir. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a gente pensa em tangente. Fala. Porque não é um círculo, né? Exatamente, porque não é um círculo. Porque às vezes a gente pensa em tangente, quando é tangente a círculo, como é que a gente determina tangente? É quando ela toca o círculo em só um ponto, beleza? Certo? Então, por exemplo, se eu tenho um círculo aqui,
essa reta aqui é tangente, essa reta aqui é secante. E como é que eu determino isso? Porque essa reta toca o círculo em só um ponto e essa reta toca corta o círculo em 2 pontos, beleza? Para a gente, no cálculo, a questão não é essa, isso não é relevante. Porque, por enquanto, eu estou trabalhando com a parábola que eu disse que é uma curva mais simples. Mas se eu tiver, por exemplo, uma cúbica, uma função do terceiro grau, que é essa aqui, se eu desenhar a tangente, por exemplo, nesse ponto, ó, essa reta que eu estou desenhando aqui é tangente, concorda? Mas ela corta a curva, de novo, beleza? Ela corta a curva 2 vezes, mas ela é tangente, tranquilo? Então, quando a gente está falando de reta tangente no cálculo, a questão não é quantas vezes ela corta, beleza? A questão é que perto desse ponto ela aproxima a curva. Ficou claro isso? Marley, quer falar? Não, eu só entendi que a reta, então, ela marca taxa de variação. Exatamente, ela marca a taxa de variação e justamente por marcar a taxa de variação é que ela aproxima a curva, entendeu? Então por isso que, assim, que eu estou alertando o seguinte, vocês podem chamar de reta tangente, mas o mais importante dessa reta não é ela ser tangente, é ela aproximar a curva, ela marcar a taxa de variação. Essa é a propriedade que é relevante dessa reta no cálculo. Beleza, pessoal? Deixa eu ver. Tá de boa isso? É só porque o termo tangente e secante aqui pode confundir, tá beleza? Certo? Alguma dúvida nisso? Beleza? Então agora, Bia, tá de boa? Olha só, então agora como é que a gente calcula isso? Para a gente calcular isso, a gente tem que observar que isso tem a ver também com a taxa de variação, tá legal? Certo? Então eu vou pegar essa reta preta aqui, que é uma reta secante, mas de novo, tendo cuidado com esses termos, e ela passa em 2 pontos. E aí eu vou fazer esse ponto aqui se aproximar do nosso ponto que está fixo, tá? Aí a gente, ao fazer isso, a gente vai observar que a inclinação dessa reta... Calma aí. Marquei um outro ponto aqui na ponto C. Ponto C último. Uhum. Pronto. Certo. Então agora, quando eu vou aproximando, ó, dá pra gente ver ali que essa reta preta vai se aproximando da reta vermelha. Todo mundo está percebendo isso? Então, quando esse ponto aqui, a gente tem o ponto 1,1 que está parado, tá? Por que ele está parado? Porque o ponto 1 é o ponto no qual a gente quer calcular a derivada, tá? Certo? Então eu estou fazendo um segundo ponto se aproximando dele. Aí quando ele fica pertinho do outro, ó, essas retas tendem a se aproximar. Beleza? Tranquilo, pessoal? Foi isso que a gente fez ontem. Alguma dúvida? Hã? Então, é assim mesmo. Isso é uma coisa que a gente vai entendendo aos poucos. Tá de boa isso, pessoal? Certo? Mário? Se você está tentando aproximar o segundo ponto do primeiro, e qual vai ser o limite disso aí? Porque se você chegar a encostar, você não precisa calcular outro ponto. Então, mas isso aí é uma maneira de eu descobrir esse valor, entendeu? Certo? Porque eu estou dizendo o seguinte, essa reta vermelha é o limite da reta preta, digamos assim, tá? Porque isso tem até a ver com a questão do 0,999, que eu vou ver se dá tempo de falar hoje. Quando a gente fala de limite, certo? O limite é, por exemplo, eu falo assim, o limite de uma função é igual a 0, tranquilo? Ou o limite da função, quando x tende a infinito, é igual a 2. A gente já fez exemplos aqui assim, beleza? Certo?
o limite, quando eu falo o limite é 2, que por acaso é o caso aqui, né, porque é esse A igual a 2, certo? O limite é um valor fixo, tranquilo? Então, o limite está parado e tem algo que está se aproximando daquele limite, beleza? Então, no caso aqui, qual é a questão? A inclinação da reta vermelha é essa aqui, A igual a 2. Tá de boa isso? Certo? Então, o que eu estou falando é o seguinte, a inclinação da reta preta está se aproximando da inclinação da reta vermelha. E a gente vai usar esse fato para descobrir a inclinação da reta vermelha, entendeu? Beleza? Aqui a gente já sabe porque a gente calculou de olho. E por que a gente conseguiu calcular de olho? Porque esse é um exemplo muito simples. Mas se tiver um exemplo mais complicado, eu posso não conseguir calcular de olho. Entendeu? Beleza? Então eu vou usar o limite para descobrir aquele valor. De qualquer maneira, em qualquer caso, eu sempre sei o seguinte. A inclinação, veja bem, isso que é assim que a gente calcula derivadas. A inclinação da reta tangente é igual ao limite das inclinações das retas secantes. De novo, usando esse termo tangente secante com cuidado, tá? Fez sentido isso? Certo? Repete o que você não falou agora. A inclinação da reta tangente, que é a reta vermelha, é igual ao limite das inclinações das retas secantes, que é a reta preta. Entendeu? Então, quando eu faço ΔX tender a zero. Então, quando eu faço ΔX tender a zero, posso apagar essa conta aqui? Tá. Quando eu faço ΔX tender a zero, essa reta, esse ponto está se aproximando do outro ponto, concorda? Beleza? Porque o ΔX é a diferença entre eles, na horizontal. Então, esse ponto está se aproximando do outro ponto. Tá? Então, quando eu faço ΔX tender a zero, a inclinação da reta vermelha da reta preta tende para a inclinação da reta vermelha. Em outras palavras, a inclinação da reta vermelha é igual ao limite da inclinação da reta preta. Beleza? Tranquilo? No caso desse exemplo aqui, a gente vai fazer essa conta apenas para confirmar que a inclinação da reta vermelha é mesmo esse valor que eu calculei de olho. Beleza? Mas se for um exemplo, uma função mais complicada, a gente pode não conseguir calcular de olho, quer dizer, conseguir com erro, entendeu? Então a gente vai usar essa propriedade que eu acabei de falar para calcular, para determinar, para descobrir a inclinação da reta vermelha. Porque essa propriedade, que é a definição de derivada, na verdade, vale sempre. A inclinação da reta vermelha é igual ao limite da inclinação da reta preta. Entendeu? Certo? Beleza, pessoal? Tranquilo? Fez sentido isso, Daniel? Marley, fez? Fez. Tá? Então, olha só. E para entender isso, é importante entender o seguinte. O limite, o valor do limite é uma coisa que está parada. Quando eu falo o limite é igual a tal, é porque esse valor é um valor fixo. E tem algo que está variando, que está se aproximando daquele valor. Beleza? Que é o caso aqui. A reta vermelha está parada, estão vendo? A reta preta que está variando. Tá de boa? Certo? Tranquilo? Tá? Então, como é que eu calculo a inclinação da reta preta? Posso apagar aqui? Pode. Então, olha só, igual a gente falou ontem. Tem duas formas que são equivalentes de expressar isso aqui. Então, esse ponto eu vou chamar de forma geral, por exemplo, de x0 e y0. Tá legal? Beleza? Então, ou que no caso x0 e y0 é 1, 1, tá? Então, ou eu faço assim, ó, ou eu calculo
E eu vou pegar esse x0, y0 e esse outro ponto aqui é um ponto xy qualquer, que eu vou deixar assim, esse aqui está parado e esse aqui está variando, que esse aqui que eu vou aproximar do outro. Beleza? Certo? Então, quem é a inclinação da reta preta? A inclinação da reta preta, ou eu escrevo ela assim, ó, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida nisso? Tá certo? Ou então, eu escrevo ela assim, né? Lembrando que eu uso em geral a letra H, isso é meio... Tem letras que a gente sempre usa para uma coisa, né? Vetor é a letra V ou U, né? Meio padronizado. Então, ΔX a gente usa a letra H, mas poderia escrever ΔX, tá? É só porque eu acho que fica mais sucinto, né? Fica melhor, assim, até de pensar, tá? Então, esse H que eu vou usar é o ΔX, beleza? Certo? Então, quem é o ΔX? É x menos x0, concorda? Beleza? Então, eu posso escrever o x como x0 mais h. Alguma dúvida? Então, esse ΔY sobre ΔX, ele também pode ser calculado assim. F de x vai ficar quanto? F de x mais h. Beleza? Tranquilo? Certo? F de x0 mais h, desculpa. Menos F de x0 sobre h. Beleza? Tranquilo? Não. Qual parte você não entendeu? Ó. É essa parte do... Por que o f de x virou f de x inicial mais h? Hã? Por que o f de x virou f de x inicial mais h? Porque aqui, ó, x é x0 mais h. Só substituir aqui. E o ΔX que está embaixo é h. Beleza? Certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Então, tá de boa isso aí? Tá? Daniel, quer falar? Tá. Posso apagar? Daqui a pouco eu vou desligar o projetor que a gente vai fazer algumas contas, tá? O senhor pode fazer isso com a mesma coisa que o senhor fez ali, do H ser o ΔX, né? Isso. Fazer com o ΔY? Não, porque a gente vai fazer, pode, mas assim, mas é porque a gente vai fazer o ΔX tender a zero, entendeu? A gente vai controlar o ΔX, porque o x que é a variável independente, o x que é aquela que a gente pode variar livremente, entendeu? Então a gente vai fazer o ΔX tender a zero, porque isso é uma maneira de fazer esse ponto se aproximar do outro, entendeu? Poderia fazer com ΔY, mas o ΔX que é aquilo que eu controlo, porque o y depende do x, entendeu? Então eu posso variar o x, sacou? É só por isso, mas poderia também fazer com ΔY. Certo, pessoal? Tá? Posso apagar isso aqui? Querem tirar foto? Fazer o quê? Hã? O último é um x? Aqui é x0, aqui é x0. Ah, tá. Beleza? Certo? Fala. Só para isso aqui na minha cabeça. O resultado disso vai ser A a derivada. derivada. Que é a inclinação da reta tangente, entendeu? É a inclinação da reta vermelha. Sim. Beleza? Então a gente está dizendo, isso, eu vou fazer agora o limite disso aqui. Aí quando eu faço o limite disso aqui, o que eu estou falando? A inclinação da reta vermelha é igual ao limite da inclinação da reta preta. E a inclinação da reta vermelha que é a derivada, beleza? Lucas. Por que é conveniente você tratar o x como x0 mais ΔX? Na verdade, tanto faz, certo? É porque você pode fazer, inclusive, da maneira que você preferir. Eu acho que, em geral, usando isso aqui, as contas ficam mais fluidas, digamos, entendeu? Igual a gente fez ontem. Se a gente usar esse aqui, a gente tem que usar aquele trinômio quadrado perfeito, entendeu?
entendeu? Mas o delta Y, ele também tem outra letra ou não? Então, o delta Y é o que está em cima. Mas ele também pode ser representado por outra É, o letra? que eu estava falando por mais. Ele pode ser representado por outra letra, mas não precisa. Porque o delta Y depende do delta X. Então a gente vai controlar o delta X. Quando a gente faz o delta X tender a zero, o delta Y tende a zero automaticamente. Pessoal, o que está usando aquilo ali é justamente a definição que vocês vão encontrar em livros. Isso. Então, ele só está familiarizando da forma que vocês vão ver. É. Porque, geralmente, a gente só abre o livro e bate de cara com essa parada aí. Isso. Então, ele tá... E aí no livro fala, isso é a derivada. Essa é a definição de derivada, tá? Mas É. aí ele está só familiarizando vocês. Por isso que a gente não utilizou no exemplo H. Mas pode chamar de estrela. É porque H é a letra que mais usada para isso. Bia. Mas então isso é o resultado disso é a derivada? O resultado Ou é disso- aproximadamente muito Não, o próximo da resultado derivada? disso é a derivada, entendeu? Não é aproximadamente, justamente porque esse é o significado limite. E de novo, isso tem a ver com 0,99, já vamos chegar lá. Certo? Esse é isso que eu estava falando, isso que a Bia falou é muito importante. Tá calor agora, não tá? Um pouquinho. Não, eu tô com calor, pode ligar um pouco? Pode. Pô, esse negócio é impossível de ligar. É uma maneira. Tenta ligar ali. Olha só. Vamos lá. Essa pergunta da Bia é importantíssima, tá? Beleza? O valor do limite não é aproximado. O valor é um valor fixo. Tranquilo? Tem algo que está se aproximando daquele valor. É isso que quer dizer limite. Entendeu? Beleza? Então, no caso aqui, qual é o limite? A inclinação da reta vermelha é o valor do limite, que é um número fixo, não é aproximadamente. A inclinação da reta preta está se aproximando da inclinação da reta vermelha. Entendeu? Então, como a gente descobre a inclinação da reta vermelha? A inclinação da reta vermelha é o valor fixo do qual a inclinação da reta preta está se aproximando. Então, a conta que eu vou fazer é assim: de que valor a inclinação da reta preta está se aproximando? Assim que eu descubro a derivada. Fez sentido? Mas não faz sentido ele ser um valor fixo, sendo que, por exemplo, para outros valores, para quando o limite é indeterminado, não tem um valor fixo. Então, no caso, o limite é indeterminado, mas quando o limite é indeterminado, tem um valor fixo sim. Indeterminado quer dizer que a gente não chegou ainda àquele valor, entendeu? Certo? Quer dizer, um limite indeterminado, ele pode até dar infinito, mas ele pode dar um valor fixo. Entendeu? Por isso que é indeterminado. Indeterminado não é o resultado. Indeterminado quer dizer que a gente ainda não determinou, entendeu? Então, o fato dele ser indeterminado não quer dizer que ele não possa ter um valor fixo. Entendeu? Não dá. Quê? Tinha um controle aqui, o controle está sem pilha. Acho que Aquele ele controle fica com a gente, cara. Ah, tá. Ah, tá ali. Tem um controle sem pilha. Beleza? Então, fez sentido isso ou não? Olha só, o que quer dizer indeterminado? Assim, olha, vê bem, por que 1 sobre infinito não é indeterminado no sentido analítico, no sentido cálculo? Porque, o que eu quero dizer com 1 sobre infinito? Eu quero dizer com alguma coisa que tende a 1 dividida por alguma coisa que tende a infinito, beleza? Isso sempre tende a zero, independente de quem são essas coisas. Agora, quando eu tenho alguma coisa que tende a zero dividido por outra coisa que tende a zero, isso não vai dar sempre o mesmo valor. Depende do caso, por isso que é indeterminado. Então, ser indeterminado não tem nada a ver com não ter um valor fixo. Entendeu? Beleza? Fez sentido agora? Então, esse é o caso aqui do 0 sobre 0. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, acho que agora eu vou apagar isso aqui um pouco, a gente vai fazer umas contas, tá? Daqui a pouco eu ligo de novo. Isso aqui, diferente do ar, eu acho que em geral é fácil de ligar. Tá.
apagar isso aqui e vou escrever de novo, tá? Beleza, pessoal? Então, olha só. Essas está dando para enxergar, né? Ali, tá? Essas duas coisas aqui são iguais, beleza? São absolutamente equivalentes. É a mesma coisa escrita de maneira diferente. Todas as duas são ΔY sobre ΔX. Tá de boa isso? Certo? Agora, aqui eu vou escrever limite com x tendendo a x0. E aqui eu vou escrever limite com h tendendo a 0, beleza? Tá claro isso? Porque quando eu digo x, que x está tendendo a x0, eu quero dizer que ΔX está tendendo a 0, que ΔX é a distância entre eles. Alguma dúvida nisso? Hã? Então, dizer que x tende a x0 é a mesma coisa que dizer que h tende a 0. Entendeu? Porque H é quem? É o ΔX. Então H é x menos x0. Então quando x tende a x0, H tende a 0. Então esse, como está escrito como H, eu vou escrever aqui no limite, H tende a 0. E esse eu vou escrever x tendendo a x0, beleza? Tá? Agora, como eu estava falando para o Lucas, essas duas expressões aqui, nenhuma é melhor do que a outra, tá? É só assim, que pode ser mais conveniente do ponto de vista da conta usar uma ou outra. Em geral, eu acho que essa é mais conveniente, entendeu? Mas só pela conta, temos significado é a mesma coisa. Beleza? Tá. Então agora vamos fazer rapidinho para o caso que a gente estava fazendo. Ó, que é o ponto x0 igual a 1. E aí y0, que é f de x0, igual a 1 também. Tranquilo? Certo? Que era o que estava desenhado. Então vou fazer essa conta aqui. Limite com h tendendo a 0 de f de x0 mais h, eu vou substituir x0 por 1. E lembrando que f também, que eu estou calculando aqui, é f de x igual a x2. Beleza? Depois a gente pode fazer para outra f. Por isso que deu 1, exatamente. Beleza? Certo? Então isso aqui vai ficar 1 mais h ao quadrado, beleza? Que é o f de x0 mais h. Tá de boa isso? Certo? Alguma dúvida? Menos f de x0, que é 1, sobre h. Tranquilo? Tá? Isso aqui vai dar o quê? Limite com h tendendo a 0 de 1 mais 2h mais h2 menos 1 sobre h. Tá legal? Certo? Aí esse 1 aqui vai cancelar. Tá? Aí agora vai sobrar o 2h sobre h2. E agora eu vou cancelar, para eu poder cancelar esse h, porque o 1 já rodou, tá? Para eu poder cancelar esse h, eu tenho que cancelar com as duas parcelas que estão em cima na soma. Beleza? Se só tivesse o h aparecendo em uma, eu não poderia cancelar. Porque é uma soma, é uma divisão de uma soma, tá? Então, cancelando esse h, vai ficar limite com h tendendo a 0 de 2 mais h. Alguma dúvida? Beleza? Quanto dá esse limite com h tendendo a 0? De 2 mais h? 2. Então esse 2 é a derivada dessa função no ponto 1. Tranquilo? Beleza? Tá? Tá de boa isso? Ontem eu te entendi não, vou ser sincero. Hã? Ontem eu não entendi não, vou ser sincero. Então, mas era assim mesmo. A gente vai entendendo aos poucos.
Hoje você entendeu melhor? Consegui visualizar. Ah. Você mostrou a imagem da inclinação, Sim. aí agora eu... Aquela imagem acho que foi boa. Que horas são? Tá. Então, olha só. Deixa eu ver até onde aparece. Não, parece bastante. O que eu estou escrevendo no caso não dá para ver ali na câmera, tá? Então, tirem foto, beleza? Olha só. Então, olha só, a gente está com a função f de x igual a x2, tá beleza? Certo? Daqui a pouco vamos fazer outra função. Mas por enquanto essa, f de x igual a x2. Aí a gente acabou de calcular, eu vou botar aqui o valor de x, fazer uma tabela, e o valor da derivada, que eu estou chamando de a, que é uma derivada diferente em cada ponto, beleza? Certo? Tá? E já vou introduzir a notação da derivada, que é f' de x. Esse é o símbolo que a gente usa para derivada, beleza? Em geral, certo? Tem outros símbolos também. E aí, só para a gente lembrar os casos que a gente já fez. Quando x igual a 1, que é esse que a gente acabou de fazer, quanto deu a derivada? 2. Que a gente fez essa conta. Ontem a gente fez com x igual a 2, lembra quanto deu a derivada? 4. E a gente fez também para x igual a 5. Hã? X igual a 5, foi sugestão da Larissa mesmo. X igual a 5, lembra quanto deu a derivada? Deu 10, deu 10. Deu 10. Então vocês estão reparando um padrão aqui? Quanto dá a derivada? Quanto dá? Duas vezes o valor de x, No né? caso, quando x é ao quadrado? Hã? No caso, quando A função é x ao quadrado. A derivada nessa tabela, pelo menos, está dando 2. Fala, Ana, Beatriz. Lembrando do negócio de compar, né? É isso. Beleza, pessoal? Fala aí. Ai, quer falar uma coisa? Tá de boa isso? Certo? Tranquilo? Então, aqui está dando sempre 2x, concorda? Beleza? Alguém não entendeu isso aqui? Então a pergunta é, será que para essa função vai dar sempre 2x? Para chegar na conclusão, a gente vai fazer a conta para um valor de x qualquer, ou melhor, para um valor de x0 qualquer. Beleza? Tranquilo? Na verdade, se eu usar essa definição aqui, eu não preciso nem botar o x0, tá? Eu só estava botando o x0 aqui porque tinha o x0 e o x. Como aqui não tem, eu posso só usar o x, só para ficar mais... Pergunta mesmo? Eu esqueci, a definição de forma, em português, no caso, o lado direito é a derivada? É a derivada. Isso. E esse f' de x é o símbolo da derivada. Eu posso apagar aqui? Tá. Peraí. Ótimo. Pode? Tá. Tudo. Então, agora a gente vai pegar a função, que é essa mesma que a gente está trabalhando, f de x igual a x2, beleza? Tá? E a gente vai calcular a derivada dessa função num ponto x qualquer, para confirmar aquilo que estava naquela tabela. Será que sempre dá 2x? Beleza? Então eu vou fazer limite
eu vou calcular, já vou usar a notação que vocês vão usar sempre, f' de x, tranquilo? Certo? Limite com h tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Alguma dúvida? Beleza? Então, qual a diferença? Que nos exemplos anteriores, a gente substituiu esse valor de x por um número. A gente substituiu por 1, por 2, por 5. Agora a gente vai deixar ele genérico, ou seja, a gente vai deixar ele literal. Tá legal? Beleza? Com isso, a gente vai deduzir uma fórmula de derivação. Então, isso é o significado das fórmulas. Que a gente não precisa repetir essa conta toda vez. A gente vai usar a fórmula. Beleza? Tranquilo? Que é essa do Peter. Vocês não vão lembrar essa fórmula assim. Tá, então quanto vai dar isso aqui, ó? Limite com h tendendo a zero, f de x mais h é quem? X mais h ao quadrado. F de x é x2. Isso sobre h, tá beleza? Alguma dúvida nisso? Lembrando que f de x é x2. Por isso que f de x mais h é x mais h ao quadrado. Mas tá legal? O h também tem que ser ao quadrado. Hã? O h também tem que ser ao quadrado só porque está entre parênteses? Não, porque olha só, f de x é x2. Então, f de qualquer coisa é essa coisa ao quadrado. Entendeu? F de 2 é quem? 4. F de P é P2. Tudo que a gente botar lá então, dentro. No caso, x mais h é qualquer coisa. É. Tá. Então aqui vai dar limite com h tendendo a zero de x2 mais 2hx mais h2 menos x2 sobre h. Beleza? Aí, esse x2, posso fazer tudo de uma vez aqui, as coisas para cortar? Então, olha só, esse x2 vai cortar com esse x2, beleza? Aí o x2 dançou. Agora eu tenho o h também eu posso cortar, certo? Eu só posso cortar o h porque o x2 sumiu, tá? Senão não poderia. Porque, como eu disse, como ele está no denominador, eu só posso cancelar se eu puder cancelar com todos os fatores, todas as parcelas que estão no numerador. Tá de boa isso? Então, como o x2 foi cancelado, agora eu posso cancelar o h. Então, o h vai cancelar com esse e com esse. Tá? Então, eu vou ter limite com h tendendo a zero de 2x mais h. Que dá quanto? 2x. Então, nossa primeira fórmula de derivação. A derivada de x2 é 2x. Tá? Isso quer dizer o quê? Que para cada valor de x que eu substituir, eu vou encontrar o valor da derivada naquele ponto x, entendeu? Beleza? Tá? Então agora eu posso fazer o contrário. Agora que eu já tenho essa fórmula geral aqui, certo? Eu posso fazer um exercício que é calcular a vou botar um outro valor de x aqui, tá? O exercício é calcular a equação da reta tangente, beleza? Certo? Dessa função. Tranquilo? Tá? Certo? Só que agora eu já tenho a fórmula da derivada. O que é essa derivada? A derivada é... fala. Está escrito ali, é calcular a equação da reta tangente de f de x igual a x2, entendeu?
Beleza? Certo? Então, agora que eu já tenho essa fórmula de derivação, em vez de calcular o limite em cada ponto, eu já posso jogar direto nessa fórmula. Entendeu? Porque essa fórmula justamente ela dá o valor da derivada naquele ponto. Certo? Então, repara o que eu falei ontem. A derivada de uma função é outra função. Justamente por quê? Porque o que é a derivada? É a inclinação da curva naquele ponto, concorda? Certo? Então, justamente o que eu estou falando é que quando eu tenho uma função, a inclinação da função naquele ponto muda em cada ponto. Para cada ponto é um valor diferente. Então, essa é a fórmula que dá aquele valor. Certo? Então, se eu tiver o ponto 3, quem é a inclinação nesse ponto? Segundo essa fórmula? Uma perguntinha. 6. O que está escrito depois da letra A é 1? Oi? O que está escrito depois da letra A é 1? Não entendi. É 1 O que está escrito ali no A? do lado do A. Em x igual a 3. Beleza? Tranquilo? Tá? Então agora eu vou fazer x, se eu tenho x igual a 3, o f de x é igual a 9, concorda? Beleza? Tá? Porque x é igual a, f de x é igual a x2. Então f de x é igual a 9 e a derivada é igual a 6. Tá de boa? Tá? Então, para calcular a equação da reta tangente, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz, que eu calculo a equação de uma reta qualquer. Delta y sobre delta x é igual a A. Certo? Então, como vai ficar? Ó, y menos 9 sobre x menos 3 é igual a 6. Todo mundo entendeu isso aqui? Isso aqui é delta y sobre delta x igual a A. Certo? Então, eu estou pegando o ponto 3, 9, que é o ponto pertencente àquele ponto fixo, e estou pegando o segundo ponto genérico xy. E estou jogando delta y sobre delta x, que vai dar isso aqui, é igual ao valor da inclinação, que é 6. Tá de boa? Tá? Certo? Então isso vai dar y menos 9 é igual a 6x menos 18. Então isso vai dar y igual a 6x menos 9. Tá certo? Tranquilo? Então essa é a equação da reta tangente. E depois a gente pode jogar no GeoGebra lá para ver vocês verem que vai dar certinho. E passa somente naquele ponto 3. Naquele ponto. Então justamente isso que eu estava falando. Cada ponto tem uma reta tangente diferente. Certo? Porque como o gráfico da função é uma curva, beleza? Então, cada ponto tem uma inclinação diferente. A derivada é o valor dessa inclinação. Por isso que a derivada é uma função. Porque em cada ponto ela tem um valor diferente. Por isso faz sentido cada equação da derivada de uma equação geral, de uma função, ser parecida com uma anterior. Se tem, no caso, na quadrática, todos os pontos daquela derivada do lado esquerdo vão dar pontos negativos, isso, e pontos do outro lado vai dar positivo. Isso descreve aquela reta, né? Entenderam o que ele falou? Vamos fazer um negativo agora. Pode apagar isso aqui? Você pode fazer um exemplo de logaritmo? De quê? De logaritmo? Logaritmo ainda não, mas a gente vai poder, já. Logaritmo a gente precisa de outros recursos para calcular a derivada, mas vocês estão falando que eu estou respondendo, o jogo a derivada de logaritmo é 1 sobre x, logaritmo neperiano, que é o logaritmo de base E. Fala. Nossa, agora tudo fez sentido, tipo, na aula que você falou sobre a equação de primeiro grau, que você tinha falado que o A sempre vai representar a inclinação da reta. Isso. Aí agora que fez sentido quando você explicou a derivada para essa equação da reta tangente. Então, exatamente. Que bom que está juntando as coisas. Então, no caso de uma função de primeiro grau, a derivada é constante, entendeu? Porque a inclinação é sempre a mesma. Beleza? Então, se eu tiver
Y é igual a 3x mais 5. Quem é a derivada? 3. Porque a inclinação é sempre 3 em qualquer ponto. Até pela geometria euclidiana, né? Retas paralelas sobrepostas são iguais. Você só tem uma reta. Exatamente, Ana Clara. Na lista, tem umas exercícios que tem expoente maior. A função tem, tipo assim, x elevado a 4. Isso, E aí a Bia falou que fazia parte dessa aula. Que não estava ainda pra gente fazer porque a gente ainda não tinha chegado. Aí eu queria... Vamos ter que horas são. Eu acho que não dá. Tá. Dá pra fazer um pouquinho. Então, dá pra fazer pelo menos x3. Vamos ver quanto é a derivada de x3? Acho que isso dá tempo. Então, eu ia fazer outro exercício aqui, mas eu vou deixar para casa, tá? Façam esse exercício aqui, ó, para x igual a menos 2. Posso apagar isso aqui? Pode apagar isso aqui? Só para começar, quanto vai ficar? Quanto vai ficar a derivada aqui? F' de menos 2 vai dar o quê? Menos 4. Entendeu? Beleza, pessoal? Certo? Então isso aqui é aquilo que o Júlio falou. Beleza? No caso da função x2, lembrando que eu estou trabalhando com a função x2, tá? No caso da função x2, a derivada é positiva de um lado e negativa do outro. Porque quando a derivada é positiva, a função é crescente. Quando a derivada é negativa, a função é decrescente. Essa propriedade fez sentido isso? Quando a derivada é positiva, então é o caso da parábola, tá? Ela é crescente de um lado e decrescente do outro. Então de um lado a derivada vai ser positiva, do outro lado a derivada vai ser negativa. Por isso que é 2x. Beleza? Certo? Agora vamos fazer da função x3. Vamos lá. Posso apagar aqui? A função x3 vai dar um pouquinho mais de trabalho, tá? Beleza, pessoal? Então, no caso da função x3 vai ficar assim, alguma dúvida? Certo? Tá? Aí tem essa fórmula aqui, x mais a mais b ao cubo. Alguém sabe quanto é isso? X cúbico. Porque eu não sei também. Acho que é um triplo. Tem certeza que é isso? É isso aí, eu ajudaria, cara. Não, porque a gente pode deduzir rapidinho, tá? Porque olha só, como é que é isso? Ó. É um quadrado perfeito vezes. Isso. A mais b ao cubo é a mais b. Vou botar aqui. A mais b vezes a mais b ao quadrado, concorda? A mais b ao quadrado quanto é? A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, beleza? Certo? Então isso aqui vamos multiplicar por a, vai ficar a3 mais 2a2b mais ab2. Estão acompanhando? Eu multipliquei por a, agora eu vou multiplicar por e. Por b vai ficar a2b mais 2ab2 mais b3. Beleza, pessoal? Agora eu vou somar, então vai ficar, ó, a3, esse aqui vai juntar com esse, então vai ficar 3a2b, mais esse vai juntar com esse, 3ab2 mais b3, beleza? Certo, pessoal? Alguém se perdeu aí? Hã? Não entendeu? Não se perdeu? Não acompanhou? Não entendeu? Mais alguém não entendeu isso?
Tá, olha só. Que? Tá. Olha só, vamos lá. Daqui pra cá, vocês entenderam? Agora, daqui pra cá eu só apliquei distributivo. Aí você fez muito rápido. Que eu fiz rápido por causa do TQG9. Se vocês tirarem foto, depois vocês vão entender. É só a aplicação do distributivo. Entendeu? Então vamos lá. Vou botar isso aqui. É porque eu não sei mesmo essas fórmulas de cor, tá? Daí eu vou pegar pelo triângulo de Pascal. Isso, exatamente. Quando a gente for fazer de grau maior, vai ter que fazer pelo triângulo de Pascal. Mas olha só, eu também não sei triângulo de Pascal, entendeu? Então eu também teria que parar e deduzir. Olha só, então vamos lá. Então no caso, isso aqui vai ficar x3, beleza? 3x ao quadrado h mais 3x h ao quadrado mais h3 menos x3 sobre h. Alguma dúvida? Ana Clara, fala. Tá certo? Agora eu só apliquei aquela fórmula ali, beleza? Agora, o que a gente pode cancelar? X3. E agora tem um monte de H que a gente pode cancelar. Então, esse H eu vou cancelar com esse, e aqui vai ficar H ao quadrado, tá legal? Certo? Eu estou fazendo um pouco rápido. Beleza? Então, aqui tem H, aqui tem H, aqui tem H. Então, todos eles eu vou cancelar com H de baixo. Então, aqui que tinha só um H, ele vai sumir. Vai virar 1. Aqui H ao quadrado dividido por H vai dar H elevado a 1. Aqui que tinha H ao cubo dividido por H, vai dar H ao quadrado. Então, vai ficar limite beleza? Quando H tende a 0, certo? Quanto dá esse limite aqui quando H tende a 0? Esse dá 0, esse dá 0, 3x ao quadrado. Certo? Então a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Tá de boa isso? Fala. Então, mas essa reta vai ser uma reta secante porque ela está elevada ao quadrado. Então, é porque isso aí não é, aqui deu de primeiro grau, mas isso aí não é a equação da reta. Entendeu? Essa dúvida também é importante da Larissa, beleza? Por que deu de segundo grau? Porque isso aí não é a equação da reta. Isso aí é a fórmula que eu vou achar a inclinação para achar a equação da reta, entendeu? Igual a gente fez aqui nesse. Então não tem problema, todo mundo entendeu a pergunta dela? Que é importante. Certo? Porque eu estou falando assim, a derivada tem a ver com a reta tangente. Se a derivada tem a ver com a reta tangente, como é que aqui deu de grau 2? Beleza? Deu de grau 2 pelo seguinte, porque isso aí não é a reta tangente. Isso aí é a fórmula que vai nos possibilitar achar a inclinação da reta tangente, entendeu? Beleza? Mas aí vai continuar sendo a reta? Vai, porque eu vou fazer isso aqui, ó. Tá, por exemplo, se eu for fazer esse exercício aqui, posso mexer nesse exercício aqui? Então, se aqui tiver x3, eu quiser achar a equação da reta tangente da função x3 no ponto x igual, fala o valor de x aí. 4. No ponto x igual a 4, beleza? Tranquilo? O que eu vou precisar? Eu vou precisar f de x vai ficar quanto? 4 ao cubo. Quanto dá? Eu não sei também. Quanto dá 4 ao cubo? 16 vezes 4 dá quanto? 64, eu acho. Beleza? Tranquilo? 4 ao cubo, 64. Beleza? Que é o f de x. Tá? Agora, o que eu vou fazer?
eu vou calcular o A, que é a inclinação da reta tangente. Quem é o A? É F' de 4, beleza? Quanto vai dar F' de 4? Aí que eu vou substituir aqui, certo? Tá? Isso aqui é a fórmula que dá a inclinação da reta tangente em cada ponto. E aí vai dar 3 vezes 4 ao quadrado. É, isso. Tá. 3 vezes 4 ao quadrado dá 3 vezes 16, que dá quanto? 48. Então, isso aqui é a inclinação da reta tangente. Tá? Agora eu vou fazer aquela mesma parada, delta y sobre delta x, tranquilo? Certo? Que dá, então vou ter y menos 64 sobre x menos 4 igual a 48. Beleza? Certo? Agora eu vou fazer essa conta e vai dar a equação da reta tangente, tranquilo? Tá? Beleza? Então vai dar y menos 64, 48 vezes 4, não sei não, quanto dá? 196, é isso? 48 vezes 4. É, 192, isso. Menos 192, agora 192 menos 64, quanto dá? Peraí, calma, faltou o x aqui, 192 menos 64, quanto dá? 128. 128. X menos 128. Beleza? Tranquilo? Marley, Larissa. Beleza? Então isso é a equação. Então, fala. Eu vim de raciocínio. O que é a derivada do 4 a 48? Por que o A é igual a 48? Porque eu substituí o valor 4 aqui. Certo? Então isso que eu estou falando. Isso aqui não é a reta tangente. Isso aqui é o valor que eu vou substituir o ponto para achar a inclinação da reta tangente. Tá? Beleza? E observem o seguinte. Posso apagar ali? Já está acabando. Posso apagar essa conta aqui? Já tiraram foto disso? Ó, quando eu tinha f de x igual a x2, como é que é o gráfico de x2? O gráfico de x2 é assim, alguma dúvida? Quanto é a derivada dessa função? 2x. Beleza, pessoal? Certo? Então, o que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui? Olhando para a derivada. A derivada é positiva desse lado e negativa desse lado, perceberam? Então, bate direitinho com a função. Que a função está inclinada positivamente desse lado e negativamente desse lado. Todo mundo viu? Agora, se eu tiver f de x igual a x3, como é que é o gráfico de x3? É assim, beleza? Estão lembrados disso? Gráfico de x3 é assim. Como é que é a derivada de x3 que a gente acabou de ver? 3x2. Beleza? Então repara só, a derivada de x3 é sempre positiva, porque a função de x3 está sempre inclinada positivamente. Mesmo que ela esteja no quadrante negativo do lado esquerdo? Ela está inclinada negativamente, entendeu? Positivamente, aliás. Certo? Então repara que a gente agora está trabalhando com duas coisas aqui. O sinal da função e o sinal do crescimento da função. Tá? Então, no caso, a função x3, a função é negativa, mas ela está crescendo positivamente. Ela está crescente. Aqui a função está decrescendo. Certo? Beleza? Tá? Então, eu estou olhando, não, quando eu falo aqui, eu estou olhando para o sinal da derivada, não para o sinal da função. O sinal da derivada vai dizer se a função está inclinada assim ou assim. Fechou tudo? Sim. Certo?
Fechou? Então aqui, ó, a função é sempre positiva, mas a derivada é positiva de um lado e negativa do outro. Tá? Aqui a derivada é sempre positiva. Então a função está sempre crescendo. Está sempre inclinada positivamente. Beleza? Tranquilo? Agora, para acabar, eu vou só apontar. Tá de boa isso que eu acabei de falar? Tá. Posso apagar esse aqui? Pode. Tá. E de forma mais geral, semana que vem a gente vai ver que a derivada de x elevado a n é nx elevado a n menos 1, que é o que deu aqui certinho, beleza? Posso apagar isso? Crescente. Essa aqui é sempre crescente. É só levando em consideração a equação, ela não tem uma forma de estar para o lado crescente. Mas essa aqui é sempre crescente. Essa aí no caso. Pera aí, antes de você ir embora, fala só um item rapidinho. Daquele que você falou. Ih, peraí. Não lembro. Da lista. Eu posso falar. Posso olhar aqui também. Da lista 3. Esses aqui, ó. Pronto, é um da lista. Y é igual a 2x3 mais 3. Não, esse aqui é x3 menos 2x2. Beleza? Esse aqui, rapidinho, Caio, que eu já vou te responder. Esse aqui, beleza? Agora a gente já sabe derivar isso, tá? Porque a gente sabe derivar x3 e derivar x2. Também tem uma propriedade que eu não falei para vocês ainda, que a derivada da soma é a soma das derivadas. Vamos falar sobre isso terça. Mas o que eu quero dizer? Quando a gente tem uma soma, basta a gente derivar cada parcela dessa soma. Então, quanto vai ficar a derivada disso aqui? 3x2, aqui vai ficar 2x, mas como está multiplicado por 2, vai ficar menos 4x, beleza? Certo? Então, o que a Ana Clara estava falando é que a gente desenhou esses gráficos, e quando a gente desenha esses gráficos, a gente acha lá os pontos de máximo e mínimo. Lembra disso que eu falei? Agora a gente sabe localizar. Porque o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver onde a derivada é positiva ou negativa. Isso vai me dizer onde a função é crescente ou decrescente. Então eu vou saber direitinho onde estão os máximos e mínimos. O que é o máximo? É onde ela está crescendo e começa a decrescer, entendeu? Beleza? Então a gente pode fazer esse exercício semana que vem. Tranquilo? Era isso que eu estava perguntando. Era. Tá. Então, Caio, vamos lá. Eu posso ter a função aqui, ó, menos x3, beleza? A função menos x3, o gráfico dela vai ficar assim. E quanto é a derivada dela? Menos 3x2, entendeu? Então a derivada é sempre negativa, a função é sempre decrescente. Beleza? Aquela ali, especificamente assim, não sei se é uma coisa na cabeça. Ela sempre cai pela esquerda, isso. Porém, tem uma forma reversa disso acontecer? Tem, né? Só que aí é outra função. Você não será sempre assim, se você não faz dela. Dessa função aí é sempre assim. Mas eu posso ter menos x2, entendeu? Então, mas comigo dá para baixo. Então, se eu tiver f de x igual a menos x2, o gráfico fica assim. E a derivada fica menos 2x. Então, repara só, quando x é positivo, a derivada é negativa, ela está inclinada para baixo.
E quando o x é negativo, a derivada é positiva, ela está inclinada para cima. Entendeu? Vocês só têm que se acostumar a não confundir o sinal da função com o sinal da derivada. O sinal da derivada é a inclinação da função. Então, essa aqui, a função é negativa, mas ela está inclinada negativamente de um lado e positivamente do outro, entendeu? Isso tudo bate com o sinal da derivada. Beleza? E aí, tudo está... Se você for criando as retas aí, você consegue ver, né? Isso. Subindo. Exatamente. Vocês podem ir pensando nas retas aqui, entendeu? É justamente o que o pessoal faz depois, né? É só o valor da derivada que você vai calcular as retas. Beleza? Certo, pessoal? E aí, tudo está se fechando? Que bom. A mente se fechando. Se fechando no bom sentido. Se abrindo, na verdade. Novo mundo se abrindo na matemática. Vou trancar. Beleza? Não, porque isso aqui... as conexões estão convergindo. É porque isso aqui é um novo mundo da matemática mesmo, tá? Porque a gente não ensina... Isso aqui... cálculo faz parte de uma área da matemática que chama análise, que é uma área diferente de álgebra, geometria, só que a gente não tem nada disso no ensino médio. Então, cálculo, quando a gente passa, em outros países tem cálculo no ensino médio. Quando a gente entra na graduação, é uma área da matemática totalmente diferente. É outra maneira de pensar em matemática, que a gente não aprende no ensino médio, beleza? Professor, o senhor já deu aula de análise? Sempre. A aula de análise é com Exatamente. Eu acho que tem muitos anos que eu dou aula de análise todo semestre, né? Assim, muitos anos. Então quanto tempo você me conhece? 10 anos. 6. A aula de análise é comigo mesmo. Então valeu, pessoal, é isso. Cadê a lista? Aqui, ó.